Agora, 12:02, essas são imagens da BR-040. Depois do feriadão de Natal, muita gente está voltando à rotina hoje. Pelas imagens dá para perceber que o trânsito está um pouquinho carregado, mas até dentro da normalidade. A PRF ainda não divulgou os dados dessa operação de Natal. O que a gente sabe é que foi um feriado violento e pelo menos 8 pessoas morreram em acidentes nas rodovias do estado. No J1 de hoje, nós vamos falar sobre esse assunto e vamos falar também que esse foi um feriado violento em Valparaíso. Entre o fim de semana e o Natal, 6 pessoas foram mortas. E você vai ver ainda. Motorista perde o controle da direção e derruba poste na entrada de Lusiânia. O projeto de voluntários que passaram o Natal em um hospital. A segunda reportagem da série Empreender. E a nossa retrospectiva 2018. É agora, no Jornal Anhanguera, a primeira edição. Olá, muito boa tarde, obrigado pela sua companhia. Um carro derrubou um poste ontem à noite aqui em Lusiânia. Pode rodar as imagens? Essa aí é a entrada aqui da cidade, na Avenida Neylor Rolim, ali na região do Parque Alvorada. Testemunhas contaram para a nossa equipe que o motorista desse carro estava com sinais de embriaguez. Ele então teria perdido o controle da direção e batido com tanta força que acabou derrubando o poste. Isso aí gerou uma cena no mínimo inusitada, mas o trânsito não precisou ser interditado. E em Formosa, um homem acabou morrendo depois de ser baleado. Márcio Cunha dos Santos, de 28 anos, foi morto na noite dessa terça-feira, por volta das 11 horas da noite. Testemunhas disseram que viram um rapaz fugindo de bicicleta. Um suspeito de 16 anos foi localizado. A polícia já está investigando o caso. E 8 pessoas morreram em 4 dias nas BRs aqui de Goiás. Nesta terça-feira, a volta para casa foi mais tumultuada por causa da chuva. Neste trecho da BR-153, a pista ficou totalmente alagada. Motoristas tiveram que reduzir a velocidade. Em vários pontos, a enxurrada deixou muita gente insegura para seguir viagem. Vamos ver agora, né? Vamos aguardar. Se piorar a chuva, para? Tem que parar, melhor parar. Acidentes também foram registrados nos 2 sentidos da BR-153, sem vítimas. O trânsito ficou congestionado. Foram 25 acidentes nas rodovias federais que cortam o estado, com 34 feridos e 8 mortes, segundo o balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal. O acidente mais grave foi na BR-153 em Porangatu. 7 pessoas da mesma família morreram. De acordo com parentes, eles saíram de Aparecida de Goiânia para passar o Natal com familiares. A batida envolveu 3 caminhões e 2 carros de passeio. Em Cristalina, o motorista deste ônibus que levava a equipe da cantora Yasmin Santos morreu. O acidente envolveu 2 ônibus e um caminhão-tanque. A BR-040 ficou interditada por 19 horas. A Polícia Rodoviária Federal também registrou muita imprudência neste feriadão. Quase 1.500 motoristas foram multados por não respeitarem as leis de trânsito. Outros 2.400 motoristas foram flagrados por radares dirigindo bem acima da velocidade permitida. A maior velocidade registrada foi 192 km por hora, no trecho entre Anápolis e Brasília. Situações absurdas de excesso de velocidade que a gente sabe que não combina com o feriado. As pessoas querem viajar, passar com a família, curtir, e aí outros acabam colocando a vida de muita gente em risco. Você sabe que a sua sugestão pode virar reportagem e foi isso que os moradores do Anhanguera C, em Valparaíso, fizeram. Mandaram para a gente a reclamação da rua deles. Na quadra 8, um lixão está perturbando todo mundo que mora por lá. E quem traz essas informações é a repórter Camila Castro. Camila, situação difícil aí, né? Isso mesmo, Giliardi, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, estamos mais uma vez no setor de chacras Anhanguera C, aqui em Valparaíso, mas dessa vez para atender os pedidos dos moradores aqui da quadra 8. Olha só o tanto de gente que veio aqui hoje falar com a nossa equipe de reportagem, porque
O motivo aqui é muito sério, viu, Giliardi? Já está envolvendo a saúde desses moradores. E para falar um pouco sobre o que está acontecendo aqui, vamos conversar então com o seu Silvio. Seu Silvio, vocês chamaram a nossa equipe porque vocês não aguentam mais esse lixão que fica bem atrás do condomínio de vocês, não é isso? Boa tarde. Boa tarde. Positivo. A prefeitura está fazendo frente ao nosso condomínio um lixão. Aqui joga lixo. Os caminhões dos mercados joga caminhão de ossos aí. Tá complicado realmente, seu Silvio. E olha, Giliardi, os moradores estavam me falando que foi a própria prefeitura que abriu o buraco que fica aqui atrás, vocês vão ver agora aí nas imagens. A erosão já está gigantesca, não é mesmo, dona Neuza? É isso, foi a própria prefeitura que veio aqui e fez esse buraco assim todo? Começou a cavar aí, eu, meu filho, mais 2 vizinhos, nós fomos na prefeitura. Eles falaram que era para nós procurar ver. Mas se era eles mesmo que traziam os caminhões para cavar, para quem que a gente ia reclamar? Os moradores batalham tanto para conseguir comprar uma casa no condomínio fechado, para ter mais tranquilidade, mais segurança, e na hora acontece isso aqui, ó. O condomínio fica aqui atrás, olha o tamanho já dessa rachadura que tem no muro do condomínio, tá realmente bem complicado, né, Cláudio? É uma situação que preocupa muito vocês. Inclusive, eu fiquei sabendo que vocês me falaram que até fogo, né? Algumas pessoas colocam aqui que é para ver se diminui o lixo. É isso, bem perigoso, né? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente isso, né? Todos os nossos colegas falaram, é uma realidade. A gente aqui vive sufocado com enxames de moscas, insetos, entendeu? E sem falar da fumaça, que às vezes o lixo pega fogo, as pessoas tentando amenizar a situação do lixão, mas isso se torna prejudicial devido a essa fumaça vir toda para a região aqui do nosso condomínio. E a violência também de assalto, aqui ninguém pode sair 5 horas da manhã ou à noite. Em horário cedo é muito perigoso, porque é uma precariedade realmente. Não tem iluminação, então a gente precisa que a prefeitura corrija isso o mais rápido possível. A gente precisa de uma providência de imediata. Olha, e quando a nossa equipe de reportagem chegou aqui, tinha um caminhão despejando mais lixo ainda, naquele monte ali, ó, aquele monte de lixo que já tem bastante lixo aqui. E quem são as pessoas, Cláudio, que jogam lixo aqui, que costumam colocar? São caminhões de empresa, o que é? Então, isso começou pela prefeitura e possivelmente eles abriram espaço para que as pessoas começassem cavar, tirar terra daqui, barro, alguma coisa semelhante para cobrir outros locais, porque saíram daqui vários caminhões de areia mesmo e máquinas, esses tratores, escavadeira, trabalharam aqui direto fazendo isso. É tanto que aqui para baixo, na região do nosso condomínio, o buraco é muito fundo. E daí então abriu-se um espaço para tantas outras empresas estar depositando aqui os seus entulhos. Então a gente esperava que a prefeitura pudesse beneficiar essa área, que era uma área toda plana. A gente esperava até que se construísse aqui uma praça, alguma coisa de lazer para as nossas crianças, que o nosso condomínio já não tem uma área de lazer. Então a gente gostaria muito de aproveitar essa área para benfeitorias. E inclusive nossos amigos, nossos parentes que moram longe daqui, para vir aqui, a referência que a gente tem é falar, a gente mora perto de um lixão. Então, isso está muito ruim para toda a população aqui dessa região. Está muito ruim mesmo. E a gente que vê aqui de perto vê que isso é um absurdo. Que como é que pode pessoas comprarem casas em condomínios e morarem ao lado de um lixão? É como os moradores falaram, né? Tem muita mosca, mosquito que entram na casa dessas pessoas. Está difícil mesmo. Giliardi, vamos ver então, ouvir na verdade, qual que é a resposta da prefeitura sobre esse problema aqui no setor de Chácaras Anhangueraci. Volto com você. Obrigado, Camila, pelas suas informações. Seguinte, nós entramos em contato sim com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Valparaíso, mas não tivemos uma resposta até o momento. O que a gente sempre reforça aqui no Jornal Anhanguera é que essa resposta não é para nós da TV, não. É para os moradores, para aquelas pessoas que pagam impostos, para essas pessoas que têm a necessidade de ter ali uma qualidade de vida onde elas estão morando. E do jeito que está ali no Anhangueraci, está bastante complicado. Então a gente vai voltar a falar nesse assunto. A gente pede que a assessoria de imprensa da Prefeitura de Valparaíso responda para a gente o que vai ser feito naquela área. Vamos agora para a primeira rodada de participações aqui no J1. Lembrando o nosso número, WhatsApp 984424000. Você pode mandar sua mensagem. Vamos para a primeira participação então? A Renata, Parque Estrela d'Alva 1. Quero deixar a reclamação sobre um carro de som. O veículo passa na minha rua com um som muito alto.
O problema maior é que, além de incomodar, eu tenho um bebezinho de apenas 9 meses. Situação complicada que a gente já viu acontecer algumas vezes aqui na região. Carro de som passando muito alto na rua, isso atrapalha, precisa ser verificada essa situação. A Gerlane, aqui de Lusiânia, quero compartilhar com vocês a imagem linda que registrei no final da tarde. Esse é o lago perto do estádio de Lusiânia. Vamos dar uma olhada então na foto que ela mandou pra gente? Olha só, pode abrir aí, imagem muito bonita mesmo, o reflexo do céu ali no lago. Uma cena bem gostosa para você curtir aí no final de tarde. Temos mais uma participação? Temos, pode rodar então. Aqui a participação do Alex, de Lusiânia. Peço a ajuda de vocês para encontrar a Maggie, a cachorrinha Pinscher. Ela é preta com marrom e sumiu no Parque Estrela d'Alva 5. O Alex mandou para a gente uma foto do bichinho que está desaparecido. Olha só, se você tiver qualquer informação então sobre esse animalzinho, você pode entrar em contato aqui com a gente na redação, 3622-1600. A gente sabe quem tem pet, quem tem animal de estimação, a gente sabe quanto que essas pessoas sentem falta. Então, se você tiver qualquer informação, só ligar para a gente, 3622-1600. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai falar sobre os cuidados com fogos de artifício. Eles são muito comuns nessa época do ano para celebrar a virada, mas é bom ter alguns cuidados. Vamos falar também sobre o final de semana violento em Valparaíso. Agora, 12h13, nós voltamos já. De volta com o J1 e em Valparaíso, 6 pessoas foram mortas do fim de semana até o Natal. Quem vive na cidade está com medo. Há 20 anos, a Camila convive com a sensação de insegurança. A gente fica triste, né? Porque a gente gosta muito do bairro, da cidade, mas não sair para trabalhar, voltar para trabalhar com medo de ser assaltada, de acontecer alguma coisa, tiro, bala perdida, essas coisas, é muito difícil, né? O Bernilton chegou em Valparaíso aos 3 anos de idade. A família veio do Maranhão em busca de uma vida melhor. Não imaginava que 30 anos depois, a cidade se tornaria tão perigosa. Não precisava disso, né? Valparaíso é uma cidade pacata, né, do estado de Goiânia, e a gente está à mercê da marginalidade. Nós conversamos com outros moradores que preferiram não gravar a entrevista. Todos com a mesma reclamação, a falta de segurança em Valparaíso. Inclusive o proprietário desta drogaria, que já foi assaltada 3 vezes só neste ano. Um prejuízo estimado em mais de R$3 mil. E a violência não para por aí. Neste fim de semana, de sexta-feira até o momento, 6 pessoas foram mortas. O último homicídio foi na madrugada de terça-feira. Eudes Vieira Souza foi morto a tiros. No sábado, um corpo foi encontrado degolado no lixão da cidade. Na madrugada de sexta-feira, 3 homens foram mortos em um bar da cidade. Segundo a polícia, Tiago Salles Ribeiro tinha uma desavença com o suspeito do crime. Luiz Carlos Tavares e Júnior Saldanha Salles foram mortos porque estavam junto com o Tiago e tentaram fugir. O número de homicídios foi fora da normalidade, mas eu tenho certeza que o grupo de investigação de homicídios vai se empenhar muito e eu tenho certeza que a Polícia Civil vai dar o seu melhor para conseguir apurar e resolver esses casos. Enquanto o índice de violência não diminui, o senhor Antônio vai continuar usando a estratégia, pensar 2 vezes antes de sair de casa. Me sinto preso, eu estou conversando com ele que ele mora aqui, eu moro aqui na outra rua. A gente às vezes está conversando um pouquinho, daqui a pouco recolhe para casa. Porque a gente tem medo de sair até na rua para... Não dá, né? Não dá de jeito nenhum. Por telefone, o comandante da Polícia Militar de Valparaíso diz que eles estão trabalhando para reduzir os índices de criminalidade na cidade com o reforço do policiamento e também operações das forças policiais. E a gente fala agora da chegada do Ano Novo. É preciso ter cuidado porque algo muito comum, né, característico dessa data, são os fogos de artifício. Todo mundo fala sempre nisso, né, Tenente? Seja muito bem-vindo aqui, Tenente Fábio Leite. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Olha só, e nessa época do ano, então, é muito comum a gente ver fogos de artifício e as pessoas se arriscando. A primeira coisa que eu queria saber do senhor é o seguinte: é comum realmente ter mais acidentes com pessoas se queimando nessa época do ano por causa dos fogos? Sim, com certeza. Nessa época, os acidentes eles aumentam em decorrência do aumento do uso dos fogos de artifício. Então, para comemorar, as pessoas adquirem os fogos de artifício e acabam vacilando e não tomando as medidas cautelares e preventivas para evitar acidentes. Bom,
caso aconteça algum acidente, qual que é a primeira atitude que a pessoa deve tomar? Inclusive, a gente tem umas imagens aí de queimas de fogos, pode rodar essas imagens para a gente? Se acontece algum tipo de acidente, o que pode ser feito? Qual que é a primeira atitude? De imediato, você deve acionar o 193, pedir para o Corpo de Bombeiros possa estar indo ao local para fazer o atendimento e o transporte da vítima para o serviço de atendimento médico, se for o caso. O acidente mais comum que acontece são queimaduras mesmo? Queimaduras. O principal acidente em decorrência do uso de fogos de artifício são as queimaduras. Mas não só elas. Podem acontecer acidentes mais graves, como até amputação de dedo, mão e até causar a morte. Existe alguma legislação específica sobre essa questão de queima de fogos? Sim, existe legislação federal, estadual e em alguns locais municipal para desde a fabricação, comercialização e o uso de fogos de artifício. Aqui em Goiás, como é que funciona? No estado de Goiás, nós temos a lei estadual que trata sobre a utilização de fogos de artifícios. Ela está dentro do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. Ela vai tratar da comercialização e da utilização e dos fogos de artifício, seja por pessoas ou seja por empresas para fazer o show pirotécnico. Antigamente se encontrava fogos de artifício em todos os lugares, hoje não. Só pode ser vendido em locais específicos. Somente em locais estabelecidos para isso. Não pode ser comercializado em prateleira de supermercado, por exemplo, mercearia, semáforo. Somente em locais destinados à venda de comércio varejista de fogos de artifício. Esses são fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros. Quando for comércio atacadista, somente o Exército que tem competência para estar fazendo a fiscalização. E qualquer pessoa pode comprar? Não, somente maiores de 18 anos. Qual que é a punição aí se algum estabelecimento comercial desrespeita essas leis? A punição seria a cassação do certificado de conformidade do local e multa e interdição. Na hora de comprar, então, os fogos, as pessoas têm que observar o quê? Existe algum detalhe na caixa, alguma coisa que a pessoa tem que observar que coloca aquele produto como correto para venda ou não? Sim, na realidade, o primeiro passo, o consumidor deve verificar se o estabelecimento está credenciado junto ao Corpo de Bombeiros para estar comercializando fogos de artifício. Depois disso, ele tem que verificar que na caixa devem vir as instruções de manuseio e utilização daquele artefato. A gente estava conversando antes e eu perguntei sobre aquela questão que até ficou polêmica na internet, né? Fogos que não fazem barulho. Isso existe mesmo? Porque parece que em São Paulo, capital, que é proibido, né, soltar fogos que façam barulho. Tem uma coisa assim. Sim, em São Paulo existe uma legislação municipal onde é proibido a soltura de fogos de artifício. É uma lei ambiental e a questão se existe ou não fogos que não emitam barulho, eu desconheço, mas possivelmente existe alguns de intensidade reduzida. Que a gente já até ouviu isso, né? Tem aqueles que só fazem um barulho para subir, depois dão aquele espetáculo de cor, né? É até bonito ver isso, né? Isso, ele não tem o rojão na realidade, o que faz o barulho durante a explosão. Tá certo. Olha, vou pedir para o senhor continuar aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando. Inclusive, a gente tem até alguns fogos que a gente trouxe aqui, rojões, para dar exemplo de como é o manuseio correto, né? O que a pessoa deve observar. Então, daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo. E acompanhe depois dos comerciais a galera do bem que passou o Natal ajudando famílias em hospitais. É uma reportagem muito legal. E tem também a segunda reportagem da série Empreender. Agora, 12:24, a gente volta já.